Recentemente, a Forbes divulgou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Ela ranqueia os atletas com base em dois principais critérios de receita, como salários e ganho fora do esporte, sendo no primeiro período de 12 meses antes da publicação do ranking. São números que impressionam e mostram como o esporte virou uma máquina de fazer dinheiro. Com isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 atletas mais bem pagos do mundo. Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Digo Black e esse aqui é o canal Espalhável. Pois é, rapaziada, ficamos aí um tempo em ato, uns 4 dias, Filos? Acho que foi por aí, né? Uns 4 dias aí, sendo quarta, sexta, segunda e também quarta-feira, mas voltamos aí com a corda toda. Mas é que, gente, a gente trabalha muito, tem vários canais aí pra administrar agora, tem o meu solo, tem o Planeta Novo, tem o canal Espalhável aqui também, que a gente não pode abandonar vocês. Então é muito conteúdo pra gente tá administrando aí. Mas voltamos aí com a corda toda em mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu trouxe aqui, né, o meu fiel escudeiro, Filos Lucas. E aí, Filos? E aí, Digo, e aí, galera, tudo certo? Tudo certo, papito. Qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje? A meta vai ser 722 likes. 722 likes, que é um vídeo que a gente vai falar sobre os atletas mais bem pagos do mundo. E só pra dar um adendo aqui pra vocês, pra explicar mais ou menos como é que eles fazem essa lista, a lista, ela considera, né, os salários ganhos fora do esporte, como patrocínios e negócios milionários, além de também os contratos, né, que cada atleta tem com suas respectivas equipes. Então essa lista, né, é toda formada do dia 1º de maio de 2024 a 1º de maio de 2025. E por isso que eles falam que as pessoas são mais bem pagas no ano de 2025, porque é sempre no ano que ela tá saindo. Então, pra gente começar aqui o vídeo de hoje, a gente vai falar da 5ª posição, que é o Lionel Messi. Esse tu conhece, né, Filos? Ah, esse né, o maior da Esse história, não tem né? como não conhecer, né? E só pra falar um pouquinho aqui do Messi pra vocês, né, que o nome dele é Lionel Andreas Messi Cusitini, que nasceu em 24 de junho de 1987, lá na cidade de Rosário, na Argentina, e começou, né, a jogar futebol ali pelo New Old Boys, que é o New Old Boys da Argentina. Eu acho muito bom, porque sempre me lembra do Eduardo Sterbit falando isso. Mas então, ele começou nesse time, onde ele passou ali um bom tempo, né, começando a sua carreira e até mesmo onde foi o time que ele foi diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento, que até muitos depois falaram que era o quê? Que a gente falou aqui no vídeo do Efeito Mandela. Ah, claro que tinha autismo. Que ele tinha autismo, tá ligado? E muita gente não sabia que era hormônio do crescimento. Então, com isso, né, ele conseguiu aos 13 anos ir pra Espanha com o apoio do Barcelona e lá, então, ele conseguiu tratar esse problema que ele tinha e também construir uma carreira lendária. Então, durante toda a sua trajetória ali no clube catalão, né, ele conquistou mais de 30 títulos, incluindo 4 Champions League, 10 La Ligas e 7 Copas do Rei. O Filos aqui é um exímio jornalista de futebol, pode me corrigir se eu estiver errado aqui, né, nesses títulos. Não, tá certo. Tá certo? Ele ganhou, 3 dessas Champions League ele tava jogando mais, e uma delas ele até tava jogando, só que ele não jogou a final, que foi em 2006, que é o time ainda do Ronaldinho. Pode crer. Que é aquele que daí perde pro Inter no Mundial, né? Olha só, viu? O Filos também é informação, ó, gente. E ainda mais sobre futebol. Então, esses 3 títulos que eu falei aqui, que é a Champions League, a La Liga e a Copa do Rei, são títulos importantes, então, pra carreira dele. Principalmente a Champions League e a La Liga, né? Pode a crer. Copa do Rei, tipo, é um pouco menos, mas ainda é importante. Pode crer. Além disso, rapaziada, ele também ganhou 8 bolas de ouro, que é um recorde, né? E também 6 chuteiras de ouro. As chuteiras de ouro é o melhor do mundo, não, né? Não, é pro arqueiro. Verdade. Olha só. Não é só quem faz mais gols, tem um esquema de peso lá, tipo, se a pessoa faz um gol num campeonato mais difícil, vale mais do que quem faz no campeonato mais fraco. Pode crer. Na maioria das vezes, eu não tenho certeza agora os números dele em cada ano, mas em muitos ele foi realmente quem fez mais gol, porque teve ano, por exemplo, 2012, que ele fez 92, então, tipo assim, ninguém ia chegar perto. Absurdo, tá ligado? E além disso, né, rapaziada, em 2022, ele liderou a Argentina na conquista da Copa do Mundo, né? Então, coroando assim a sua carreira. Ele, então, é o maior artilheiro da história do Barcelona, com 672 gols, e também da seleção argentina, com 112 gols. Depois que ele fez toda essa sua carreira lá no clube catalão, né, lá no Barcelona, ele saiu do Barcelona, foi pro PSG, foi jogar lá com o Neymar e o Mbappé, né? Não deu muito certo. E então, em 2023, ele foi pro Inter Miami, ajudando, então, a popularizar a MLS lá nos Estados Unidos. E tá ajudando bastante, né? Porque é um cara que leva muito patrocínio, leva muito marketing, chama muita atenção, fãs, né? Então... E ainda mais no futebol lá, que o futebol deles é o futebol americano. Lá é soccer, né? Eles chamam de soccer. Então eles não levavam muito a sério e agora, né, eles já estão levando muito mais a sério. Já estão construindo novos estádios, times estão crescendo. Bastante gente assiste o jogo, isso, estádios lotados. Agora, realmente, a MLS tá fazendo bastante sucesso
lá nos Estados Unidos. E então, 2025, né, ele alcançou a marca de 860 gols na carreira, superando o Cristiano Ronaldo em menos partidas, mano. E olha que o Cristiano Ronaldo faz gol, né? Recentemente até o Cristiano Ronaldo ganhou a... como é que é o nome? A Nations League. Nations League, que foi muito massa também, né? Com isso, então, o Messi detém o recorde de mais gols em um único ano civil, que é 91 gols, que o Filos falou, né, que foi em 2012. E além disso, é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, rapaziada. Nem o Pelé ganhou isso. Ele tem 46 conquistas. Olha só que loucura, mano. Então, com isso, né, a sua fortuna é estimada em mais de 1,2 bilhão, e isso cresce cada vez mais, de né? dólares, né? Lógico, de dólares, né? Pra deixar bem claro pra galera. Porque se fosse R$1 bilhão, a gente nem ia falar do atleta mais bem pago do mundo, né? E toda essa fortuna, né, vem, né, de salários, patrocínios com marcas como Adidas, Gatorade, Pepsi e além também dos seus próprios negócios no setor hoteleiro e também imobiliário. E você deve estar se perguntando, né? Se o Messi tem toda essa fortuna, né? Por que ele tá na 5ª posição? É porque, segundo a Forbes, ele ganhou, ali naquele período que eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo, 135 milhões de dólares por ano, mano. Imagina, tá ligado? E esse ano é capaz dele ganhar mais ainda, né? Então vamos esperar aí pra ver se ele tá na lista aqui no próximo ano. Na 4ª posição, a gente vai falar do Dak Prescott. O Ryan Dakota Prescott nasceu no dia 29 de julho de 1993, lá em Sulphur, na Louisiana, nos Estados Unidos. E ele ali ganhou destaque, né, no futebol americano, no universitário, e pela Mississippi State University, que ajudou então, né, ele ser selecionado pelo Dallas Cowboys lá em 2016 no draft. O draft é algo que eu pensava que só tinha na NBA, mas tem em vários esportes lá nos Estados Unidos, né, mano? Americanos mesmo, né? E é massa isso, né, mano? E é escolhida por um time. E eu acho que é tipo como se fosse uma peneira, né? É, tipo isso, só que é um negócio que realmente, não 100%, mas quando o cara sai de um draft, principalmente os principais lá, eles vão ter uma carreira de sucesso, muito provavelmente. Que aqui uma peneira, até tu chegar realmente a virar profissional, é muito difícil, É né? muito difícil. Lá já é pra ir direto pro time pra chegar e jogar já. E é que nem a gente tá falando aqui, né? Tipo assim, é o Dallas Cowboy, não foi tipo um time mediano, tá ligado? Foi um time, tipo, profissional. Se não me engano, é a franquia lá de NFL a mais valiosa. Sim. Ou uma das. É uma das. Uma das equipes esportivas mais valiosas do mundo inteiro. Então, isso é doideira, tá ligado? E olha só, como a gente tava falando pra vocês que o draft te ajuda muito, logo na estreia, né? Na sua temporada de estreia, ele venceu o prêmio de calor ofensivo do ano lá da NFL. Então, em 2021, o Dak ali assinou uma extensão do seu contrato de 4 anos no valor de 160 milhões, com 126 milhões já garantidos, incluindo um bônus de assinatura de 66 milhões, sendo então, né, o maior contrato da história da NFL na época, tá ligado? Então, tipo assim, realmente ele mudou os contratos ali na NFL e tá ganhando muita grana. E além disso, em 2022 ele também recebeu o prêmio Walter Payton Man of the Year, que é pelo seu impacto social fora dos campos. Então ele é tanto importante dentro dos campos como também fora dos campos com as causas sociais. Além disso, né, e falando um pouco mais da carreira dele, em 2023 ele liderou a NFL em passes para o touchdown, sendo ali, né, um dos personagens importantes pro Dallas Cowboys. E com isso ele foi 3 vezes selecionado pro Pro Bowl, que é um evento muito importante, assim como o All-Stars lá nos Estados Unidos, né? E também ele ocupa a 7ª posição em precisão de passes na história da NFL, gente. Não é tipo assim, só do Dallas Cowboys ou do ano, é na história. E vocês sabem, né, que a NFL é muito importante lá pros Estados Unidos, então deve ter muita gente foda nessa lista. Com isso, então, a sua renda é estimada em 90 milhões de dólares, né? Mais de 90 milhões de dólares, e o seu salário vem principalmente da NFL e de patrocínios de marcas como Adidas, Pepsi, Beats by Dre, que agora não é mais do Dre, né? Mas ainda continua tendo o nome dele. E em 2025, só vocês terem noção, rapaziada, ele recebeu um bônus de reestruturação de contrato no valor de 45 milhões, mais de 45 milhões, né? Porque é 45 milhões e 750 mil, a gente não pode esquecer desses 750 mil, né? Com um impacto significativo no teto salarial do Dallas Cowboys. O que aconteceu? Eles tiveram que mudar o teto de salário do time pra poder continuar com o Dak ali no time, mano. Olha só que loucura, mano. Isso acontece no futebol, Filos? É que isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem esse negócio de teto salarial. Sim. Aí tem lá na MLS mesmo, tem às vezes porque eles têm, tipo, direito a, eu não sei a regra exata agora, mas, por exemplo, 3 jogadores que não precisam estar dentro do teto, porque é a liga que define lá, ó, cada time tem o limite tal pra salário. Mas aí você pra também o cara não ter só os melhores ali e o resto da galera
galera não consegue comprar, pra né? dar um equilíbrio também. Mas tem time que às vezes tenta fazer umas mudanças. Umas tramóia. Pra conseguir encaixar algum cara, tipo, desse nível lá, né? Pode crer. Atualmente, então, o Dak tá com 31 anos e continua sendo o quarterback titular do Dallas Cowboys, sendo uma figura influente, como eu falei pra vocês, dentro e fora do campo. Sendo, então, o atleta mais bem pago da história da NFL, rapaziada, ele arrecadou 137 milhões de dólares por ano, mano. Imagina, mano, ele é o cara mais bem pago da NFL da história. E olha só que a gente teve recentemente o Tom Brady, né, que ganhou vários jogos e não chegou... também, mas não ganhou tanto assim. E não ganhou tanto assim, né? Na terceira posição, a gente vai falar do Tyson Fury. O Tyson Fury nasceu em 12 de agosto de 1988, lá em Manchester, na Inglaterra, e ele começou no boxe ainda muito jovem, porque ele foi inspirado, né, pela sua família, que tem a tradição ali de pugilista. Com isso, então, ele se tornou profissional em 2008 e tendo ali um cartel de 37 lutas na sua carreira. Ele tem 34 vitórias, 24 sendo por nocaute, 2 derrotas e também um empate, que inclusive uma das derrotas dele é bem comentada aí no meio dos pugilistas, no meio, né, do boxe. Seus títulos principais são campeão mundial unificado dos pesos pesados de 2015 e 2016 e campeão do Conselho Mundial de Boxe, que é o WBC, de 2020 e 2024. Sua renda, né, vem diretamente de bolsas de lutas, que é como eles, como é que eu posso falar pra vocês, como eles fazem a negociação ali da luta, né, sendo que o ganhador vai ganhar tanto e o perdedor ainda vai ganhar uma grande quantia, além de também, né, de pay-per-view, patrocínios de marcas como WoW, Hydrate e também XTB, que são as patrocinadoras dele ali, né. E falando sobre a derrota que eu falei pra vocês, né, que é bastante debatida, que é também uma curiosidade, porque em 2024 o Fury recebeu 100 milhões de dólares pela luta contra o Usyk, na qual ele foi derrotado e encerrou a sua carreira. Mano, encerrando a carreira com uma derrota deve ser, muito amargo, né, mano? Só que mesmo com a sua aposentadoria e aos 36 anos de idade, olha só, mano, ele se aposentou aos 36 anos de idade. Eu entendo ele porque, mano, lutador, mano, imagina várias pancadas na cabeça, o cara, quanto mais cedo se aposentar, melhor pra ele, né? Pra saúde, né? Então, com isso, né, mesmo com a sua aposentadoria, ele ainda permanece ativo no mundo do boxe, apoiando novos atletas e também participando de eventos relacionados. E sendo, então, né, uma pessoa muito influente no meio do boxe, né, o Fury arrecadou cerca de 146 milhões de dólares por ano, mano. Imagina, mano, nesse ano de 2024 e 2025. Então, por isso que ele tá na terceira posição aqui na Forbes. Aqui na nossa segunda posição, agora a gente vai falar de Stephen Curry. Stephen Curry, eu acho que todo mundo conhece, que é o astro do basquete, né? E o Stephen, que o nome, né, dele é Warden Stephen Curry II, nasceu em 14 de março de 1988 na cidade de Akron, lá em Ohio, nos Estados Unidos. O basquete já tá na família dele há muito tempo, porque ele é filho do ex-jogador da NBA também, o Del Curry, e o Stephen sofreu muito bullying devido à sua estatura e físico. Então, quando ele começou ali a jogar basquete, a galera achava que ele não ia desenvolver, porque ele já era baixinho, muito fraco, franzino, né? Então ele não teria o porte ali pra poder disputar os jogos com os caras, porque a gente sabe que os caras, os jogadores de basquete, pelo amor de Deus, né? O mais baixinho deles tem o quê? 1,90 m? Pô, é muito doideira, imagina, o mais baixinho, tá ligado? Só que mesmo com esses pensamentos negativos, né, dos outros, é claro, ele se destacou na Universidade de Davidson e levou ainda os times às finais regionais da NCAA de 2009, que é a Associação Atlética Universitária Nacional. Depois disso, então, ele não parou mais, sendo 4 vezes campeão da NBA com o Golden State Warriors. E além disso, né, recentemente ele bateu o maior número de cestas de 3 pontos na história da NBA, rapaziada. 4.000 cestas de 3 pontos, mano. É tentar, né? Meu Deus. Porra, tá maluco, mano. Imagina. Além disso, também, ele ganhou 2 prêmios MVP da temporada regular, 11 vezes All-Star da NBA. E a sua renda, então, né, vem de salários da NBA e também de patrocínios de marcas como Under Armour, Google, Subway e entre outras. Além disso, ele também tem investimentos em mídia e tecnologia, sendo como a sua empresa, a Unanimous Media, e também apoiando iniciativas sociais e também educacionais, porque ele tem ONGs e outros projetos também. Vale destacar também que em 2025, o Stephen Curry também investiu na Liga Feminina do Basquete 3x3, ampliando assim o seu império empresarial avaliado em mais de $1 bilhão. Olha só, mano, ele ganha muita grana. Com isso, então, segundo a Forbes, o Stephen Curry arrecadou 156 milhões de dólares em um ano, rapaziada, e é muita grana. E na nossa primeira posição, quem tu acha que tá na nossa primeira posição, Fios Lucas? Acho que o Cristiano Ronaldo, né? Mas é óbvio, né? Esse cara aí farmou muita grana desses anos pra cá, né? Quando foi lá pro Al Nassr, e ele não podia ficar de fora dessa lista, é claro, né? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985 e começou a jogar futebol nas ruas de Funchal, lá na Ilha da Madeira, que pertence
pertence a Portugal. Aos 12 anos ele se mudou sozinho para Lisboa para ingressar nas categorias de base do time Sporting. Depois de lá então ele passou por grandes times como Manchester United, Real Madrid, Juventus e agora, né, está jogando no Al Nassr. E pra gente falar os seus maiores feitos, né, aqui estão alguns dos seus maiores feitos, que são 5 Champions League, 7 títulos La Liga, uma Euro 2016 e também uma Liga das Nações. Duas agora, né? Agora 2 Ligas das Nações, inclusive, né, ele ganhou recentemente, então vamos atualizar aqui, né, 2 Ligas das Nações, uma em 2019 e uma em 2025. Além disso, ele é o maior artilheiro da história da UEFA, da Champions League, né, que no caso tem 140 gols, ninguém bateu ainda essa marca, e eu acho que... Tu acha que alguém vai bater? É difícil. É difícil, né? E também ele é o maior artilheiro da seleção portuguesa, é claro, né? Com 136 gols. Ele também foi 5 vezes bola de ouro, né? Que aqui no caso o Messi, né, foi 8, né? Então ainda tá na frente. Só que o Cristiano Ronaldo é conhecido por a sua disciplina rigorosa com dieta e também o treinamento. Porque, mano, aos 40 anos de idade ele ainda tá em alto nível, né? Porque a gente pôde ver aí no Jogo das Nações, né? Ele ganhou aí e fez muita diferença. Sempre faz, né, diferença. Mas só que, rapaziada, não é só isso que chama atenção, sabe por quê? Porque em 2025 ele liderou a Forbes, a lista da Forbes, sendo o atleta, né, mais bem pago do mundo. E ele liderou, rapaziada, não por 2, não por 3, não por 4 milhões, tá ligado? Ele liderou com uma vantagem muito grande do segundo. Porque segundo a Forbes, o Cristiano Ronaldo ganhou 275 milhões de dólares num ano, mano. Rapaziada, é muita grana, mano. Você tá maluco? A sua renda, né, vem principalmente ali do salário do Al Nassr, mas também de patrocínio de empresas como Nike, Binance e também Clear, além de outros patrocínios que ele também tem. Outra parte da sua fortuna também vem, né, dos seus próprios negócios, como a sua marca CR7 e também de investimentos em hotéis e também academias. Então, realmente, o Cristiano Ronaldo farmou muita grana, mas eu vi lá que ele não passou, lógico, né, que ele tá em 275, mas ele ainda não passou o Floyd Mayweather, que já fez 330 milhões em um ano. Imagina, mano. Tá maluco, mano. Mas ele, eu acho que não é muito difícil ele chegar, porque já tá em 275. Na verdade, próxima, às vezes renova o contrato aí. Vamos ver, né? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês quiserem mais vídeos sobre atletas, sobre personalidades, sobre artistas, só comentar aqui. Ou a gente podia fazer um vídeo sobre os artistas que mais ganham em shows ou shows mais caros da história. Tipo, que os caras pagam e tudo mais, né? Só comenta aí que a gente vai ler todos os comentários. Não se esquece de seguir eu e o Fios lá nas redes sociais e também de se inscrever no canal The Black Show, rapaziada. Tá saindo vídeo lá toda terça, quinta, sábado e agora vai sair todo domingo, até a gente começar a postar todos os dias. Conto com a participação de vocês, tamo junto e é nóis.